Fala pessoal, tudo bem? Vamos responder uma questão aqui da VUNESP, tá? Questão de raciocínio lógico que caiu no concurso do Tribunal de Justiça, TJ da capital, tá? É uma questão muito interessante, mas assim, bem legal mesmo, tá? E lembrando que a prova completa dessas resoluções, todas as resoluções aqui dessa prova, vai estar aqui no canal, tá? Com exceção de uma questão que eu vi que cobra assuntos de matemática que não vai cair no concurso da Polícia Civil, então não fiz muita questão de responder, tá? Essa sequência aqui, ela fala o seguinte, ó: a seguir estão desenhadas 8 primeiras figuras de uma sequência ilimitada com um padrão lógico. Daí ele deu 8 figuras, tá bom? Na 34ª figura dessa sequência, a diferença entre o número de quadriláteros que tem as diagonais traçadas e o número de quadriláteros sombreados é igual a... Então ele quer que a gente pegue os quadriláteros, né, que são os traçados, que são esses daqui, tá? E aí ele quer que a gente faça menos os quadriláteros pintados, tá bom? E aí traga um resultado. Vou deixar aqui essa representação só para a gente ter uma noção do que ele quer, né? Ele quer isso aqui. A gente pega esse menos esse, tá? E traga um resultado aí. Então vamos lá. Como é que a gente consegue observar isso aqui? A princípio, você tem que procurar como que essa sequência é formada, né? Então, assim, existem outros métodos para você fazer. Porém, cada um tem seu método, né? E, enfim, vamos ver esse daqui. Se você observar a figura de número 1, ele tem um quadrilátero pintado. A de número 2 também está pintado. A de número 3 também está pintado. Perfeito. Agora a gente olha aqui a número 4. Você vê que acrescentou mais um, né? Ou seja, agora tem 2 pintados. A de número 5 também permanece com 2. A de número 6 também permanece por 2, tá? E agora vem para a de número 7, sétimo, né? Então agora ele acrescentou mais um, vem 3. A de número 8 vem 3, né? E provavelmente de número 9 vai vir mais 3. Então você consegue perceber que a cada 3 elementos, tá vendo? Ele acrescenta uma figurinha quadradinha, né? Uma figurinha diferente, ó. Então aqui, ó, você dá uma olhada, aqui tem 3 também, ó. Um ciclo com 3, ó. Ou seja, ó, um elemento, um elemento, um elemento. 2 elementos, 2 elementos, 2 elementos. Aí aqui agora seria um terceiro, tá vendo? Também, ó, 3 elementos. Se aqui tivesse a nona, né, posição, vamos supor que teria aqui mais um pintadinho, né? Seria, por exemplo, essa figura transposta aqui para o lado ficaria igual a essa. Então, com 3 elementos também. Então, a gente sabe que para a gente ter uma figura completa, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, a gente precisa reunir 3 elementos para acrescentar uma figura completa. Então, se a gente observar aqui da mesma forma, e tem outra forma de você visualizar, ó. Se você ver, a figura número 1 tem um box, a figura número 2, ó, tem 2 boxes, a figura número 3 tem 3 boxes, a figura número 4 ó, tem 1, 2, 3, 4 boxes, a 5 também vai ter 5 boxes. Então, a 34, logicamente, vai ter 34 quadradinhos, né? Que aí a gente vai ter que perceber quais que são, né? Se são a quantidade, tá? Então a gente tem que achar a figura 34 com 34 elementos. Então, se você perceber aqui, ó, cada figura dessa é a continuação da anterior. Então aqui, ó, um exemplo, a figura 1 tem um box pintado. A figura 2 tem um box pintado e ele acrescentou mais um quadrado aqui. A figura 3, ó, dá uma olhada, tem um box pintado mais um quadrado, ou seja, ele copiou a figura 2 e acrescentou mais um. A figura 4, ele copiou a figura 3, ó, se você ver aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele copiou a figura 3 e acrescentou mais um. A figura 5, ele copiou a figura 4, tá vendo? Figura 4 e acrescentou mais um. Então, ele sempre está pintando, né, numa sequência, ó. Vem aqui, vem aqui. Beleza. Aí aqui veio, começou mais uma nova. Aí aqui veio, começou uma aqui embaixo, começou aqui em cima. É uma sequência, tá?
Se você, sei lá, pegasse a lógica isso aqui da visão de como que ele está sendo construída, você ia conseguir pintar um por um e chegar na figura 34, tá? No final eu vou te mostrar que você consegue. Às vezes no desespero você não conseguiu enxergar isso aqui, mas vai fazer até chegar à oitava, até chegar à 34ª, cara, você vai conseguir fazer isso aqui sem muito mistério. Vai ter um pouquinho de trabalho, mas você iria ganhar essa questão aqui na unha, tá? Então vamos lá, vamos resolver a questão. Então, se a gente sabe que a gente quer procurar a figura de número 34, tá? Então a gente sabe que para ela ser formada, né, essa figura de número 34 tem que passar por um ciclo de 3 figuras. Então, vamos dar um exemplo aqui nessa figura 3. Ó. Dá uma olhada aqui. Vou fazer figura 3, a 6 e a oitava. Depois eu vou apagar. Então, se eu pegar aqui a figura 3, ó, um exemplo. Peguei a figura 3, tá? 3 eu vou dividir por 1, 2, 3, ou seja, a quantidade de elementos para ela se formar. Então, eu quero a posição de número 3, né? Deixa eu falar novamente. Eu quero a posição de número 3, tá? Então, a posição de número 3 é composta por 3 figuras. Então, se eu pego 3 e divido por 3, vai dar por 1, né? Que vai dar 3, que vai dar 0. Então, significa dizer que eu tenho, nessa posição número 3, um ciclo completo. E quando eu falo de ciclo completo, deixa eu só ligar minha câmera aqui que ela desligou. Pera aí, é automático. Quando eu falo de ciclo completo, você tem que olhar a figura 3, pintada de rosa. Veja a figura 3 pintada de rosa. A figura 3 pintada de rosa, tá, pessoal? Os bastidores é assim mesmo, tá? Os bastidores de uma gravação. Então, se você olhar a figura 3, ó, a figura 3, tá vendo? Pintadinha aqui de rosa, ó, ela representa que tem um ciclo completo. Perfeito? Então, beleza. A gente pegou essa lógica aqui. Vamos pegar aqui a posição de número 6. Como é que faz aqui a posição número 6? Você vai pegar o 6, né? Vamos pegar aqui a posição de número 6, dividido por 3. Ou seja, para formar a figura 6, a gente passa por 3 elementos. Então, vamos lá. 6 dá por 2, não é isso? Que dá 6, que dá 0. Então, significa dizer que aqui na figura 6, eu tenho, novamente, ó, eu tenho 2 ciclos completos, tá bom? Então, eu tenho 2 ciclos completos. Que é isso aqui, ó. Deixa eu pintar aqui para vocês, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ciclo 1 e ciclo 2, tá vendo? Ou seja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 ciclos completos. E se você perceber, um ciclo completo desse, ó, cada ciclo completo é composto por uma figurinha de cor pintada, né? E 2 figurinhas em formatinho, 2 quadradinhos em formato de X. Beleza. Então, agora vamos responder nossa questão. Vamos para a questão, então, aqui para a gente poder perceber. Então, vocês entenderam a lógica, né? Então, se eu quero saber qual figura que está na posição de número 34, tá? De número 34, a gente pega 34, não é isso? E divide por 3, que a gente sabe que precisa de 3 elementos, tá? Então, a gente pega o 3, né? Vai dar por 1, que dá 3, que dá 0, né? A gente desce o 4, que dá por 3, que dá 1, né? Que aí 4 menos 3 dá 1. Então, beleza. Então, aqui a gente tem, ó, se você perceber, a gente tem 11 elementos, né? 11 figuras completas e tem de resto 1. Esse resto aqui é importante, tá? Tem 11 figurinhas completas e resto 1. Então, significa dizer que essa posição aqui de número 34, tá? Se fosse a figura de número 34, vai ter 11 elementos igual a esse daqui, ó. Tá vendo? 11 elementos igual a esse aqui. E eu falei para vocês que em uma figurinha completa, a gente tem uma figura pintada e 2 em forma de X. Então, se a gente tem 11 elementos, né? 11 elementos na posição 34, então o que você tem que fazer? Se a gente sabe que são 11 elementos, então esse quadradinho aqui, ó, vai aparecer quantas vezes? 11
11 vezes, né? Então, a gente vai ter 11, não é isso? Vai aparecer 11 vezes, né? 11 vezes 1. Por que 1? 1 é que só aparece um quadradinho, né? Só para ficar exemplificado, né? 11 vezes 1 vai dar 11, tá? E esse daqui, ó, vai se aparecer 2 vezes, né? Então, a gente pega o quê? Num ciclo completo de 11 desse daqui, essa daqui, ó, vai aparecer 2 vezes. Então, vai dar 22, perfeito? 22. Porém, ó, note que sobrou um resto. O resto não é descartável, tá? O resto 1, pessoal, de posição número 1, ó, seria essa figura aqui, ó, de posição número 1. Então, no final, né, desse ciclo completo com 11 elementos, vai ter mais uma figura. Então, aqui você acrescenta, ó, aqui mais um, tá? Então, a gente tem 12 figurinhas nessa cor aqui. Então, 22 menos 12 vai dar 10, tá? Gabarito letra C, 10. Fala, pessoal, tudo bem? Vamos responder aqui a questão 92, tá? Essa é uma questão típica da Vunesp, ela está cobrando esse tipo de questão em todos os concursos que ela está aplicando em 2023. E, assim, é legal você aprender, né, esse tipo de questão. Ela fala o seguinte: em relação a um grupo de pessoas e quanto ao domínio de 4 habilidades P, Q, R e T, sabe-se que todos que possuem a habilidade Q também possuem a habilidade P. E daí, para você responder isso aqui, você precisa representar isso através de um diagrama. Então, se ele fala todos que possuem a habilidade Q também possuem a habilidade P, você vai representar isso aqui da seguinte forma. Olha só. Vamos ver aqui. Quando ele fala todos que possuem a habilidade Q, o todos, obrigatoriamente, você vai colocar dentro do conjunto, né? Então, ó, todos que possuem a habilidade Q também possuem a habilidade P. Ou seja, isso aqui é o P e isso aqui é o Q. Quando ele fala isso, ele quer dizer o seguinte: todo mundo que é Q, tá vendo? Todo mundo que é Q é isso aqui, ó. Ele tem, né, a habilidade P. Ele está dentro do habilidade P. Então, todos que têm habilidade Q têm a habilidade P. Agora vamos para a segunda. Ó. Não, vamos ver aqui. Peraí. Não há quem possua habilidade R que não possua também a habilidade P. Mas desses, nem todos possuem a habilidade Q. Olha só, esse aqui é interessante. Ele falou, não há quem possua a habilidade R que não possua também a habilidade P. Ou seja, todo mundo que tem a habilidade R, obrigatoriamente tem que ter a habilidade P. Então, esse conjunto vai estar contido dentro do P. Aí, quando ele fala aqui, ó, mas desses, nem todos possuem a habilidade Q. Então, significa dizer que alguém vai ter a habilidade Q. E esse alguém aqui, ó, vai ser isso aqui. Ó. A gente vai representar o conjunto R aqui dentro. Esse aqui é o conjunto R. Aí, quando ele fala aqui, ó, não há quem possua a habilidade R que não possua... desculpa. Mas desses, nem todos possuem a habilidade Q. Quando ele fala isso, ele quer falar, na verdade, isso aqui, ó. Mas desses, nem todos, ó, nem todos possuem a habilidade Q. Ó, é esse pessoal que está aqui, ó, tá vendo? Esse pessoal aqui não tem a habilidade Q, mas ele tem a habilidade P. E se ele falasse, e esse aqui que está na interseção é o que tem a habilidade Q, entendeu? Por exemplo, ele tem a habilidade R, né? O R tem a habilidade Q e tem a habilidade P. Então, aqui tem uma interseçãozinha. Então, beleza. Vamos para a terceira. Há quem possua a habilidade T, que possui também a habilidade Q, e não há quem possua a habilidade R, que possui a habilidade T.
Pô, parece confuso, mas não é difícil, essa é fácil. Ele fala, ó, há quem possui habilidade T, tá? Que possui também habilidade Q. Há quem possui habilidade T, tá? Então, o T vai ser um novo conjunto que também possui habilidade Q. E não há quem possui habilidade R que possui a habilidade T. Então, todo mundo que está no R não possui habilidade T. Então, isso aqui, ó, você tem que representar dessa forma. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Esse aqui é o nosso conjunto T. Então, ele fala o seguinte, vamos fazer a leitura de novo e eu vou pintar aqui para vocês entenderem. Ó. Há quem possui habilidade T que não possui... há quem possui habilidade T que possui também a habilidade Q. Tá? E não há quem possui habilidade R que possui habilidade T. Então, quando ele fala isso aqui, ele está representando isso aqui. Ó. Tá vendo? Olha só. É isso aqui, ó. Há quem possui habilidade T, então aqui, ó, ele está dentro do T, que possui também habilidade Q. Pô, está possuindo também habilidade Q porque está na interseção. E não há quem possui habilidade R que possui habilidade T. Você vê que o T aqui, ó, não faz junção nenhuma com R. Então, o gabarito dessa questão, na minha prova, foi gabarito letra A. Dá uma olhada, o desenho é igual, ó, o P está aqui para fora. O Q, né, representado aqui dentro do P, o R representado dentro do... E o T fazendo a interseção aqui com o conjunto Q, tá bom? E aí é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí dessa resolução, não esquece de seguir o canal. Curte aí o vídeo, né? Vamos continuar a estudar e vamos para cima. Boa sorte para todos aí nos estudos. Fala, pessoal. Beleza? Vamos responder essa questão de número 93. Há cerca de 5 servidores de um tribunal foram feitas 4 afirmações. A terceira afirmação é falsa e as demais são verdadeiras. Então, se a terceira afirmação aqui é falsa, você já põe um F aqui, tá? E as demais são verdadeiras. Verdade, né? Verdade e verdade. A partir dessa afirmação, é logicamente verdadeiro que. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem, ó, você consegue perceber que a gente tem conectivos na tabela verdade do sim, então, tá? E temos conectivo ou, beleza? Então, no sim, então, é importante você saber o seguinte. A tabela verdade do sim, então, você precisa decorar. A única forma disso aqui ser falso é se aparecer Vera Fischer fabulosa, né? O pessoal fala Vera Fischer feia, mas eu acho que ela é fabulosa. Então, Vera Fischer fabulosa. Ou se aparecer, então, por exemplo, agora as verdades. Se aparecer falso com verdadeiro, isso vai ser uma verdade. Se aparecer verdadeiro com verdadeiro, isso é uma verdade. Se aparecer falso com falso, isso é uma verdade. Tá bom? Então, essa aqui é a tabela do sim, então. Aí você tem que decorar também a tabela do conectivo ou, tá vendo? O ou, eu vou escrever aqui para vocês. O ou vai se aparecer verdadeiro com verdadeiro, isso aqui será verdade. Verdadeiro com falso, isso aqui será uma verdade. Falso com verdadeiro, isso será uma verdade. E se aparecer falso com falso, isso aqui é uma verdade, né? Quer dizer, uma falsidade. Opa! Então, assim, para ficar fácil para entrar na sua mente, sempre que aparecer um V, será verdade. E se aparecer 2 Fs, é uma falsidade, tá bom? Então, é isso aí que você tem que decorar. Aí ele está falando o seguinte, ó. Vamos lá. O que é mais fácil a gente tentar descobrir isso aqui? Né? A gente trabalhar com sim, então, ou trabalhar com ou. Então, olha aqui, olha o ponto de início para a gente fazer essa questão. Se ele está falando que a terceira afirmação é falsa, então no sim, então, a única forma disso aqui ser falso, tá vendo? É se aparecer a construção Vera Fischer fabulosa. E aqui ele está falando que nesse se, então, é para considerar falso. E a construção do Vera Fischer implica que a primeira frase seja verdadeira e a segunda seja falsa. Então, esse aqui vai ser uma verdade e esse aqui vai ser uma falsidade. Então, a gente consegue falar de Janice e consegue falar de Ivo. Então, vamos lá. Falar que Ivo é promotor, isso vai ser
uma falsidade, porque a gente já sabe que Ivo é promotor, é falso. Então, Ivo é promotor, é falso. Logicamente, se a gente sabe que no conectivo ou precisa de uma verdade para ser verdade, Humberto é juiz, dá uma olhada. Apareceu falso aqui, tá vendo? Apareceu falso na primeira frase, conectivo ou. Apareceu um falso na primeira frase e a gente quer que ela seja verdade. Então, obrigatoriamente a segunda tem que ser uma verdade. Ó. Então, falar que Humberto é juiz, isso aqui será uma verdade. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Humberto é juiz, a gente sabe que Humberto é juiz, isso é verdade, tá? E a gente sabe que a gente obrigatoriamente quer que essa frase com sim, então, seja uma verdade, tá? Então, se a gente viu que aqui a primeira é uma verdade, dá uma olhada aqui, ó. Deu verdade na primeira frase. Para ser verdade, obrigatoriamente a segunda tem que ser uma verdade. Porque se for um falso, vai ficar Vera Fischer fabulosa. E aí vai dar falsa. Porém, a gente sabe que isso é verdade. Então, Jerusa não é escrevente, isso é uma verdade. Bom? Agora aqui, ó. Jerusa é escrevente. Jerusa é escrevente vai ser uma falsidade. Por quê? Porque a gente sabe que Jerusa não é escrevente. Então, falar que Jerusa é escrevente é uma falsidade. Se deu falso na segunda frase, deu uma falsidade aqui na nossa segunda frase, não é isso? Obrigatoriamente, para isso ser verdade, a primeira também tem que ser falsa. Porque se a gente considerar que é um V, vai dar Vera Fischer fabulosa e vai ser falsa. Então, a gente já desvendou aqui e vamos para as alternativas para a gente achar a resposta. Jerusa é escrevente? Dá uma olhada aqui. Ó. Jerusa não é escrevente, é uma verdade. Então, falar que Jerusa é escrevente é uma falsidade. Então, isso aqui não é a resposta. Janice não é desembargadora. Onde é que a gente fala da Janice? Janice é desembargadora. Então, Janice não é desembargadora. Isso é uma falsidade. Presta atenção nas leituras, tá bom? Ivo é promotor. Ivo é promotor é uma falsidade, tá vendo? Falsidade. Então, Ivo promotor é falsidade. Humberto não é juiz. Humberto é juiz, é verdade. Falar que ele não é juiz é uma falsidade. Perfeito? Fabiana não é técnica judiciária. Onde é que fala da Fabiana? Fabiana é técnica judiciária, é uma falsidade. Falar que Fabiana não é técnica judiciária se torna uma verdade. Gabarito letra E. Pessoal, se vocês gostaram da resolução da questão, poxa, não esquece de curtir o canal, de seguir principalmente para a gente aumentar a quantidade de inscritos do canal. Eu fico muito feliz, né? Sei lá, é bem legal quando eu tenho um inscrito novo, tá? Um abraço para vocês, boa sorte aí no estudo, né? Continua estudando. O raciocínio se torna fácil, né? O raciocínio lógico, a disciplina se torna fácil quando você pratica por meio de questão, tá bom? Um abraço aí, boa sorte nos estudos. Vamos para cima. Fala pessoal, beleza? Vamos fazer essa questão de número 94. Ela é bem legal, ela é interessante, é uma questão bem elaborada, mas assim, eu acho que o examinador foi um pouco infeliz, né? Em querer confundir o candidato que fez essa questão. Então dá uma olhada aqui, ó. Se você ver, eu acho que muita gente teve esse problema. Ele colocou esses tracinhos aqui, ó, entre as letras, tá? Então, isso aqui, um tracinho eu entendo para completar, né? Que tá faltando alguma coisa. Então, isso chegou a induzir o candidato ao erro, né? Porque, sei lá, ao meu ver, se tinha um tracinho aqui, né? Nessas partes daqui que a sequência está completa, também deveria ter um tracinho, né? Porque fugiu, então, o padrão da sequência ele colocar esse tracinho, né? Então, eu achei que isso aqui foi uma pegadinha. Não sei, às vezes dá para você elaborar um recurso para tentar ganhar o ponto dessa questão. Cara, eu acho que vale a pena, né? Se você saber fundamentar bem. Mas dá uma olhada, ó. Pô, isso aqui aparentemente parece que vai faltar um número, né? Então, acabou meio que confundindo. Mas vamos lá, vamos para a questão. Ele quer, então, nessa questão de sequência, que a gente encontre, né, essas letras que estão aqui suprimidas e some, né, o resultado delas e traga o resultado aqui no gabarito.
Então, a princípio, temos que entender como que essa sequência foi montada. E aí você tem que visualizar ela como 3 padrões diferentes, tá? Eu considerei fácil achar isso aqui, não estava difícil. Então, vamos lá. De 20 para o 40, se você perceber, ele está acrescentando mais 20. É isso? Então, você põe aqui, do 20 para o 40, põe mais 20. Tá bom? Da mesma forma aqui, do 40 para o 60, ele está acrescentando mais 20. Do 60 por 80, ele acrescentou mais 20. Tá bom? Esse aí é a primeira forma de você visualizar esse padrão de sequência. Daí aqui agora, vamos lá. Do 5 para o 10, se você perceber, ele está acrescentando mais 5. Eu vou mudar de cor aqui, só para você poder ver. Do 5 para o 10, ele acrescentou mais 5. Tá? E aí do 10 para o 15, ele acrescentou mais 5. Do 15 para o 20, ele acrescentou mais 5. Beleza? Perfeito. E daí agora tem o terceiro padrão. Deixa eu mudar aqui de cor para ficar fácil de você entender. Que é do 4 para o 8. Aí eu vou jogar aqui em cima. Do 4 para o 8, ele acrescentou mais 4. Porque 4 mais 4 é 8. É isso? Aí agora a gente pega aqui, do 8 para o 12, do 8 para o 12, ele acrescentou também mais 4. Tá? Do 12, cadê? Do 12 para o 16, para o 12 para o 16, ele acrescentou mais 4. Então, são o quê? Uma sequência, né? Que existe 3 padrões para você poder fazer. Porém, para ficar mais fácil de você enxergar isso aqui e responder mais rapidamente, você tem que colocar isso aqui na vertical. Então, vamos lá. Vamos dar de exemplo aqui. Pega o 20. Você pega o 20. Põe o 20 aqui. Deixa eu mudar de cor. Espera aí. Mudei de cor. O 20. Você vai pegar o 20. Tá vendo que é o número grande, né? Pega o 20. Põe aqui. Aí você pega o 5. Põe aqui. E aí você pega o 4 e você põe aqui. Então, aí você põe aqui uma legenda para você lembrar. Aqui, nessa coluna que está aqui, a gente sempre soma mais 20, né? Nessa de cá, a gente vai somar mais 5. E na de cá, a gente vai somar mais 4, né? Você vê que o examinador até já deu tudo, né? No início aqui ele já falou 25 e 4 é o que você tem que fazer, ó. Já deu a regra aqui, ó. 25 e 4, ó. 25 e 4. Então esse é o start, ó. E aí é o seguinte, ó, vamos lá. A gente já tem todos esses daqui, né? Então isso aqui não interessa pra gente, tá? Não interessa. Então vamos lá. Não vou repetir isso aqui porque vai ficar desnecessário, porque a gente tem aqui o importante é a gente colocar aqui o 80, ó, porque daí a gente continua essa sequência, tá? Então vamos lá. O 80, tá vendo? O 20 e o 16, tá? E o 16. Se eu falei que eu tenho que acrescentar mais 20 em cada, então aqui vai ser 100, tá? Aqui, o 5, vai ser 25, mais 4, que vai ser 20, perfeito? Aqui agora vai ser 120, tá? Aqui vai ser 30, que eu estou acrescentando mais 5, e aqui 24, perfeito? Aí agora aqui, 24. A gente tem que chegar até o 180 para poder achar aqui o restante, tá? Que vai ser 140, porque eu acrescentei mais 20. 35, porque eu acrescentei mais 5. 24 com 5 vai ser 28. Aqui vai ser 160, acrescentei mais 20. Acrescentando mais 5 vai dar 40. Acrescentando mais 4 vai dar 32, perfeito? Daqui agora, chegamos aonde a gente quer, 180, tá? Esse aqui vai ser o 180. Esse daqui agora que chegou a hora da verdade, vamos lá, 180. Aqui, 180. Agora vem o K, tá vendo? O K.
Aqui que foi a pegadinha que o fila da mãe do examinador deu. Quem olhou aqui achou que ia ser um espaço em branco, né? E depois o próximo aqui seria o K. Porém, não. Aqui agora ele quer o K. O K, na verdade, é composto por isso aqui, ó. Depois o segundo vai ser o L, que é isso aqui, ó. Tá? E assim continua a sequência. Então, pra você ver a maldade do cara, né? Então, o 45, ó. O 45 aqui, ó. Que agora vai ser 40 mais 5, ó. 45. Esse aqui representa o K. Olha o K aqui, ó. K é 45. Eu já põe aqui, ó. Mais. Tá vendo? Fila da mãe, tá vendo? 45. Aí agora, vamos lá. 45. Depois daqui, 32 mais 4. Isso aqui vai ser 36, né? 36 faz referência a alguma coisa? Faz. O L. Deixa eu até... Ó, peraí. 36. Deixa eu mudar de cor aqui. O 36 vai ser o L, ó. 36, ó. Tá vendo? Mano, fila da mãe, né? 36 vai ser o L. Aí continua, beleza. Aí depois do 180, a gente tem que chegar até o 260, tá bom? Então vamos lá. 180 com 20 dá 200. Deixa eu mudar de cor para seguir o padrão. Então isso aqui vai dar 200. 50, né? Que a gente acrescenta mais 5. 36 com 4, 40. Aí chegou aqui no 220. Eu vou apertar aqui porque senão não vai dar. 220. Aí a gente acrescenta mais 5, 55. Aí chegamos no 44, acrescentando mais 4. Aí chega no 240. Acrescentamos mais 5, vai dar 60. Mais 4, 48. Chegamos no 260. Tá dando para chegar? Tá. Isso. Chegamos no 260. 65, né? 65, acrescentando mais 5. 48 com 4, 52. Pô, perfeito. Aí agora chegamos... cadê? 260, né? 60. Ah, isso mesmo. Pera aí. 260. Tá, chegamos aqui no 260. Aí ele veio o M. Tá, olha só. Lembrando que o M, ó. O M é isso aqui, tá? Não use os espaços. Você vê. E depois vem o N. Então aqui eu já dei, ó. 65 e 52. Deixa eu colocar de azul para ficar simbólico. Então veio aqui, ó. 65, tá? E o 52. Porra, fila da mãe, né? Mais 65 mais 52. E aí a gente soma isso tudo. Vamos colocar aqui em ordenzinha, né? 45, 36, 65, 52. É isso aí, ó. Aí você soma, né? Como eu sou ruim de matemática, ó. 5 com 5 dá 10, né? Com 6 dá 16. Com 2 dá 18. 18 vai 1. Olha só, vamos lá. 4, 5, né? 6, 7, 8. Peraí. 5 com 6, eu gosto de fazer assim, ó. 5 com 6, eu sou muito ruim, mano. 5 com 6 dá 11, né? 11 com 5, 11 com 5 dá 16. 1 mais 3, 19. Resposta, 198. 198. Esse é o gabarito. Aí o cara colocou 192. Aí o pessoal, muita gente deve ter chegado aqui no 192 porque ela considerou isso aqui, né? E realmente, se você fosse somando nessas posições aqui, ia dar 192. Cara, esse é o tipo de questão que eu vou te falar. Tava fácil, mas por um pequeno detalhe, né, levou muita gente a errar essa questão. Se você gostou da resolução, segue a gente para novos vídeos como esse, né? Pô, curte o canal aí. É isso aí, pessoal. Boa sorte. Vamos continuar a estudar, pegar essas mancadas aí que o examinador dá, né? E acertar a questão. Tudo de bom aí para vocês, bons estudos, né? Vamos para cima, não desiste.
Fala pessoal, vamos resolver mais essa questão aqui que caiu no Tribunal de Justiça, tá? Ela fala, em uma reunião com seus colaboradores, o chefe do atendimento disse, se o atendimento é bom, então o cliente fica satisfeito e volta. A alternativa que contém uma afirmação equivalente à afirmação do chefe é. Então, isso aqui você tem que saber, né, as regrinhas da equivalência lógica. Então, existem duas regras, tá? Existe essa primeira, que é a gente nega a primeira, nega a segunda, tá? E daí a gente inverte, tá? Respeitando sempre o conectivo lógico sim, então. Então, deixa eu só reformular aqui para você, ó. Peraí. A gente vai fazer o seguinte, ó. Peraí, deixa eu fazer aqui novamente para você. A primeira regra vai ser, a gente nega a primeira, tá? Mantém o sim, então, nega a segunda, daí a gente faz a inversão. Quando eu falo fazer a inversão, a gente vai pegar a primeira frase e levar para o local da segunda, e pegar a segunda e levar para o local da primeira, tá bom? Essa é a primeira regra. E daí existe a segunda regra, que é a regrinha, ó, vamos lá, do ne ou ma. Ou seja, a gente vai negar a primeira frase, tá? Vamos substituir o sim, então, por um ou e manter a segunda. Então, daí, você, para responder essa questão, você deveria observar qual dessas duas regras seria utilizada aqui para fazer essa questão, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos olhar. Se a gente usar essa primeira regra de negar a primeira, tá? Negar a segunda e inverter, como é que essa frase aqui vai ficar? Essa frase, vou escrever aqui só para efeito de estudo mesmo e para você aprender. Se for com a primeira regra, ó, vou aqui com a primeira regra, vai ficar, se o atendimento é bom, então o cliente fica satisfeito e volta. Então, se a gente tem que pegar a primeira e levar para o local da segunda, e pegar a segunda e vir para o local da primeira negando, vamos começar pela segunda. Então, vai ficar, ó, se o atendimento é bom, então o cliente fica satisfeito. Ficará, o cliente não fica satisfeito, tá? Substitui o e por um ou e põe ou não volta. Então, vai ficar aqui, ó, repete o se, tá vendo? Se o. Aí vamos pegar a segunda, né? Ou está falando o seguinte, o cliente fica satisfeito, como é que a gente nega? Se o cliente não, tem que colocar um não, tá vendo? Fica satisfeito. Eu vou abreviar aqui, mas vocês já sabem, tá? Se o cliente não fica satisfeito, olha o e. O e a gente substitui por um ou, tá? Ou, esses são os pontos importantes, tá vendo? Ou não volta. Tem que colocar o não também. Aí agora a gente pega a primeira frase e leva para o local da segunda, não é isso? Aí a gente põe, então... Qual é a primeira frase? Então, o atendimento é bom. Então, o atendimento não... Ó, tem que negar, tá vendo? É bom, a gente põe não. Não é bom. Beleza? Essa aqui é a equivalência, tá? Essa é a equivalência lógica dessa afirmação daqui. Aí a gente observa, a gente usou a primeira fórmula. Onde é que está isso aqui? Será que atende? Vamos ver. Vamos ver a letra A. Se o cliente não fica satisfeito, beleza. Se o cliente não fica satisfeito, ou volta, olha aqui, ó, ou volta, então o atendimento não é bom. Até aqui tudo bem, porém ele não negou aqui, ó, tá vendo? Aqui ele colocou, como é que se diz? Espera aí. Ele, na verdade, ele não negou, né? Ou volta, ele tinha que falar ou não volta. Então, não é essa, tá? Um sim, então, não é essa. O cliente fica satisfeito. Essa daqui, ó, deveria estar utilizando, né, a segunda regrinha, tá vendo? Do ou. Essa deveria estar usando a segunda regrinha.
Como é que faz com a segunda forma? Vamos fazer aqui. Para efeito de conhecimento, tá? A segunda fica da seguinte forma. A gente tem que negar a primeira, não é isso? Então vai ficar, se o atendimento é bom, vai ficar o atendimento não é bom. Então fica assim. O atendimento não é bom, tá bom? O atendimento não é bom. Então, o cliente fica satisfeito. Então, a gente negou a primeira e mantemos a segunda. Então, o cliente fica satisfeito. Aí você tira o então e acrescenta um ou. Ou o cliente fica satisfeito. E eu esqueci de colocar o microfone. Vamos colocar o microfone para o áudio ficar melhor. O cliente fica satisfeito. Beleza. Então vamos olhar aqui, ó, se essa letra B aqui realmente está igual à nossa segunda forma de negação. O cliente fica satisfeito? Não. Ele, na verdade, ele inverteu. Então já está errado, tá vendo? Ou volta e o atendimento é bom. Não. Letra B está errado. Então vamos ver essa daqui, ó. Se o cliente fica satisfeito, se o cliente não fica satisfeito, então ele esqueceu de negar, está errado também. O atendimento é bom. Ó, ele não negou, tá vendo? O atendimento não é bom. Tinha que estar aqui, o atendimento não é bom. Ele colocou o atendimento é bom. Então você risca, já era. Então gabarito é letra E. Vamos ver. Se o cliente não fica satisfeito, se o cliente não fica satisfeito, beleza? Ou, olha o ou, a gente substituiu o E, tá vendo? E negamos a segunda, ó. Ou não volta, então o atendimento não é bom. Perfeito, beleza? Lembrando que se você gostou da resolução dessa questão, não esquece de curtir o nosso canal. Segue para a gente aumentar o número de seguidores. Eu fico muito satisfeito quando a gente tem seguidores novos, tá? E é isso aí, bons estudos, vamos continuar a estudar, não desista. O raciocínio lógico se torna fácil quando você pratica por meio de questões. Então, faça muitas questões, pegue questões comentadas, anote as fórmulas, né? Vai fazendo o teu caderninho de revisão, que você vai ter muito sucesso nessa disciplina, tá bom? Bons estudos, vamos para a próxima questão agora. Fala pessoal, beleza? Essa questão aqui, 97, ela fala o seguinte, vamos lá. Mara, Roberto, Sônia e Tadeu são professores de disciplinas diferentes. As disciplinas são física, matemática, biologia e química. Não necessariamente nessa ordem. Cada um deles leciona em cidades diferentes, Campinas, Bauru, Santos e São Paulo. Não necessariamente nessa ordem. Sobre eles, não há as seguintes afirmações. Aí ele apresentou duas afirmações que vão ajudar a gente a fazer essa questão. Então, como é que a gente monta essa questão aqui para estar desenvolvendo, tá? Para montar esse tipo de questão, a gente precisa fazer tipo uma tabelinha. Então, se tem Mara, Roberto, Sônia e Tadeu, são 4 personagens. Você põe aqui, ó, Mara, Roberto, Sônia e Tadeu, tá? Ele fala que eles são professores de disciplinas diferentes: física, matemática, biologia e química. Você põe física, matemática, biologia e química. Aí você repete, ó. Como a gente não sabe, repete para todos, tá? Matemática, 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 biologia. Beleza, repetimos, tá? Põe aqui só para saber que aqui é o nome do personagem, aqui é as disciplinas. Aí eles falam que eles lecionam, né, em cidades diferentes, que é Campinas, Bauru, Santos e São Paulo. Aí você põe Campinas, Bauru, Santos e põe SP, né, para você não confundir com Santos. Aí repete novamente. Perfeito? Daí ele fala o seguinte, ó.
sobre eles há as seguintes afirmações. Aí veio as afirmações. Vamos lá. As pessoas que lecionam matemática, que não é Roberto, lecionam em Campinas e Mária leciona em Santos. Então a gente consegue falar de Roberto. O Roberto, ele não leciona matemática, tá? E deixa eu só aumentar aqui ó, ele não leciona matemática, tá? Cadê? E a Sônia, cadê? E Mária leciona em Santos, ó. E a Mária, ó, cadê a Mária? A Mária é essa moça aqui, ó. Ela leciona em Santos, tá? Então, se a Mária leciona em Santos, ela não vai lecionar em São Paulo, não vai lecionar aqui e não leciona em Campinas, tá bom? Já ficou mais fácil. Da mesma forma, esses daqui também, ó, não vão lecionar em Santos. E aqui tem mais uma informação importante, ó, que você deveria ter visto. As pessoas que lecionam matemática, que não é Roberto, lecionam em Campinas. Então, quem leciona matemática, tá, leciona em Campinas. Então, o Roberto, tá vendo? O Roberto, ele não vai lecionar em Campinas, porque ele não leciona matemática. Então, você já risca aqui Campinas de Roberto, beleza? Você viu que deu para extrair bastante informação nessa daqui, né? Agora aqui, ó, Sônia que leciona em Bauru. Então, a Sônia, ela leciona em Bauru. Opa, desculpa, aqui é Bauru, ó. Tá vendo que confunde? Aí você risca isso aqui para não confundir, né? A Sônia que leciona em Bauru não dá aula de física. Então, beleza. Já vai riscando para a gente não esquecer, ó. Em Bauru, ela não dá aula de física. Então, se ela leciona em Bauru, tá? Ela não vai lecionar aqui, é isso? Muito menos esse daqui, ó, vai lecionar em Bauru, tá? E esse aqui não vai lecionar em Bauru. Então, para o Roberto aqui, ó, sobrou São Paulo. Então, Roberto leciona em São Paulo. Tá vendo? Já deu para extrair muita coisa. Então, se o Roberto leciona em São Paulo, essa não vai lecionar em São Paulo, não vai lecionar em São Paulo. E esse daqui vai lecionar, ó, em Campinas. Bom, olha que coisa legal, já matamos quase que a questão. Então, vamos lá. Sônia que leciona em Bauru, não dá aula de física, isso aí a gente já usou. E a amiga de quem leciona biologia em Santos. Então, essa daqui, ó, leciona biologia. Peraí, biologia. Biologia tá aqui, né? Amiga dela que leciona biologia em Santos. Aí você tem que perceber o seguinte, que a gente vai ter nesse tipo de questão um homem, né? Que é o Roberto. É isso? A câmera apagou, gente. Peraí. Tá bom. Acho que voltou aqui a outra. Então vamos aqui, voltar ao raciocínio. Então a gente falou o seguinte, ó. Que a gente tem um rapaz aqui que é homem, né? O Roberto aqui é homem. E a gente tem quem mais? O Roberto e o Tadeu, né? E o Tadeu é homem também. Bom, então a amiga da Sônia tem que ser obrigatoriamente essa moça daqui, né? Até isso você tem que prestar atenção. Então vamos lá. Aí ela fala aqui, ó. E a amiga de quem leciona biologia em Santos. Então vai ser, qual é o nome dela? O M, a Mara, né? A Mara, ela leciona biologia, é isso? Mara leciona biologia e leciona em Santos. Só tinha ela de Santos, né? Você poderia ter percebido também que Santos era ela, mas tudo bem. Então, se ela leciona biologia em Santos, você vai riscar aqui. Ela não leciona química, né? Muito menos as outras. Ela já está com biologia. Os demais aqui não vão lecionar biologia. Tá bom? Aí a gente sabe que o Roberto... cadê? Essa moça aqui, ela falou aqui, né? Sônia, que leciona em Bauru, não dá aula de física. Sônia não dá aula de física. E a amiga que leciona biologia em Santos. Então, física, biologia em Santos. Aí aqui tem mais informação. A pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, leciona em Campinas. Então, quem está lecionando aqui em Campinas? Campinas é esse aqui, ó. Então, ele leciona o quê? Matemática. Tá vendo? Então, física risca aqui e ele não leciona química. É isso? E aí, vamos ver... Cadê? A pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, leciona Campinas. E Maria leciona em Santos. Tá, Maria leciona em Santos.
Mara leciona em Santos. Tá, beleza. Sônia que leciona em Bauru não dá aula de física. E a amiga que leciona em biologia em Santos. Biologia Santos, o que é que a gente consegue riscar aqui? Aqui, ó. Ó, a gente já sabe que essa aqui é matemática, né? Então, essa aqui risca, ó. Sobrou o quê? Sobrou química para essa, né? A gente riscou esse aqui e sobrou física para o Roberto. Então, beleza, a gente já temos as nossas alternativas e a gente consegue encaixar aqui nas questões. Então, vamos lá. Aí, vamos lá. Afirmação cujo valor lógico é verdadeiro. Vamos julgar isso aqui, ó. Tadeu é professor de matemática. Cadê? O Tadeu é professor de matemática. Beleza, verdade. Então, Mara... Ah, tá cortando? Ah, não tá cortando. Então, Mara é professora de química. A Mara é professora de biologia. Vou falar que Mara é professora de química, isso aqui é uma falsidade, tá? Conectivo sim, então. Você tem que lembrar, eu não canso de colocar aqui a regrinha, mas é bom. No sim, então, a única forma de ser falso é se aparecer Vera Fischer, fabulosa. Se aparecer falso com verdadeiro, é verdade. Verdadeiro com verdadeiro, é verdade. É isso? E se aparecer verdadeiro ou falso com falso, isso é uma verdade. Então, aqui pra gente, apareceu ó, Vera Fischer. Apareceu Vera Fischer, obrigatoriamente, isso aqui vai ser falso, tá bom? Então, você já arrisca. Não é essa a questão. Agora, vamos aqui, ó. Tadeu leciona em São Paulo. Cadê? O Tadeu leciona em Campinas. Então, isso aqui é falso. Ou quem leciona em Bauru, leciona Química. Quem leciona em Bauru, leciona Química. Pô, Bauru, Química. Pô, é verdade. É isso? Isso aqui é uma verdade, ó. Daí, conectivo OU. Olha a regrinha do OU. Você tem que colocar aqui a regrinha do OU. Regrinha do OU, você tem que saber que se aparecer verdadeiro com verdadeiro é verdade, verdadeiro com falso é verdade, falso com verdadeiro é verdade. Se aparecer falso com falso, isso aqui vai ser uma falsidade, tá bom? Então, apareceu uma verdade aqui no OU, tá vendo? Se aparecer uma verdade, obrigatoriamente isso é uma verdade. Então, o nosso gabarito é a letra B. Agora, vamos entender por que as demais não estão certas. Às vezes você fez isso aqui errado e achou a primeira questão lá e achei a certa. Cara, não vai. Faz o teste, entendeu? Roberto leciona em São Paulo. Vamos ver aqui, ó. O Roberto leciona em São Paulo. Isso é uma verdade, tá? Mara não leciona em Santos. Cadê a Mara? Mara não leciona em Santos é falso, porque falar que ela não leciona em Santos é falso, porque ela leciona em Santos. Então, isso aqui é um falso. Conectivo E. Dá uma olhada. Regrinha do conectivo E. Você tem que decorar a tabela verdade para fazer isso aqui. Senão você não vai saber. Conectivo E, pessoal. Olha só. E de exigente. Se aparecer verdadeiro com verdadeiro, isso é uma verdade. Verdadeiro com falso, isso é uma falsidade. Tá? Falso com falso é falsidade. Cadê? E falso com verdadeiro, isso é uma falsidade. Então aqui apareceu ó, no E verdadeiro com falso. Verdadeiro com falso deu falsidade. Então isso aqui ficou falso, tá? Então beleza, mais uma que a gente risca. Aqui ó, ou. Isso aqui é regrinha ou. Você tinha que saber isso aqui também. Pô, você vê que ele explorou bastante as tabelas verdades, né? A gente sabe que no ou, no ou. Opa, peraí. E para tirar isso tudo da mente? No ou, se aparecer... cadê? Diferente, deixa eu tentar lembrar. No ou, diferente é verdade. É isso, é diferente é verdade. Se aparecer, ó, verdadeiro com verdadeiro, isso aqui é falso. Falso com falso, isso aqui é falso. Verdadeiro com falso, isso é verdade. E falso com verdadeiro, isso é verdade. Bom, então vamos lá.
Professor de física leciona em São Paulo. Quem leciona física leciona em São Paulo. Pô, é verdade, ó. Verdade. Ou Sônia, professora de química. Cadê a Sônia? Sônia, professora de química. Pô, verdade, ó. Verdade. Aí você vai falar assim, pô, deu duas verdades, é verdade. Só que eu falei o seguinte pra vocês, ó. Dá uma olhada. Se aparecer duas verdades, isso aqui é falso. Então deixou isso aqui falso, tá bom? Então seja risca, risca do radar. Roberto não é professor. Vamos ver aqui, ó. E conectivo O, né? A gente tem um O aqui. O Roberto não é professor de física. A gente sabe que o Roberto é professor de física. Então isso aqui é falso. Ou quem leciona biologia faz em Bauru. Quem leciona biologia, né? Biologia é em Santos e não em Bauru, né? Cadê? Então isso aqui é falso, tá bom? Então no conectivo ou, falso com falso, olha o ou, falso com falso, vai dar falso, tá bom? Então gabarito disso aqui, pessoal, é letra A, letra B, né? Então lembrando, se você gostou dessa resolução, segue o nosso canal, pô, é o mínimo aí. Isso incentiva a gente a gravar mais vídeos como esse, enfim. É bem legal, fico feliz quando eu tenho novos inscritos, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos, continua, não para. Fala pessoal, essa questão ela fala o seguinte, ó. A negação lógica da afirmação todos os amigos são leais ou não adianta acreditar nas pessoas está contida na seguinte alternativa. Então vamos lá. Ele, na verdade, apresentou uma afirmação para a gente, ó, um quantificador lógico, tá vendo? E daí você precisa entender o seguinte, que existe alguns quantificadores lógicos que são chamados de universais, existem quantificadores lógicos que são chamados de existenciais. Então, quando a gente fala em todos, ele está generalizando, isso aqui é um quantificador lógico universal. A gente sabe que um quantificador lógico universal a gente tem que negar um existencial, né? E o do contrário também é a mesma coisa. Um existencial tem que ser negado com um universal. Então, se ele fala todos os amigos são leais, você tem que saber quais são os existenciais e os universais para ter sucesso nessa questão. Eu decorei apenas os existenciais, né? Então, se eu colocar aqui, ó, pai, isso aqui já mata a minha questão, né? Aí vem aqui, ó, pode ser algum é, pelo menos um, ao menos um, existe um. Isso aqui, a VUNESP, ela geralmente, ela só cobra isso aqui. Mas nessa prova, ela colocou esse aqui, ó, há algum. Ele colocou um A na frente. Mas, assim, já deixa a gente, enfim, já permite a gente descobrir, né? Que realmente vai usar alguma coisa que tem algum, tá vendo? Então, beleza. Então, aí agora a gente tem que ir para o ponto de partida. Aí vamos julgar aqui, olhar as alternativas, né? Ele está falando, o todos de bate pronto, você já sabe que a gente não vai negar o todos, esse tipo de quantificador, um sim então. Então você já risca tudo que tem sim então. Foi assim que eu fiz na minha prova, tá? Você risca tudo que tem um sim então. A gente não nega com nenhum, porque o nenhum, na verdade, é um quantificador universal, tá? Esse aqui ele viajou, né? Adianta acreditar nas pessoas, então você não tem como negar isso aqui. Então, cara, de resposta, a única resposta que dá é a letra A, né? Há algum amigo, dá uma olhada, até a lógica, ó. Há algum amigo, ó, que são leais, que não é leal e, tá vendo? Trocou o ou por um e. Cadê? Trocou o ou por um e.
Aqui, então, não adianta acreditar nas pessoas. E adianta acreditar nas pessoas. Tá vendo? Ficou só de olhar assim a construção da frase, você viu que já ficou bacana, tá bom? Espero ter ajudado a vocês. Essa dica aqui serve para outros tipos de questões. É interessante você estudar a parte de quantificadores universais e quantificadores existenciais, porque a VUNESP ela sempre cobra um tipo de questão igual a essa, tá bom? Se gostou da resolução, curte o canal, dá um joinha, segue a gente aí para aumentar a quantidade de inscritos. Aquele abraço aí. Fala pessoal, beleza? Vamos responder essa questão de número 99. Ela fala o seguinte: para descobrir se André é ou não é arquiteto, se Célia é ou não é cineasta, se Daniel é ou não é dançarino, se Elisa é ou não é escultora, se Luísa é ou não é literata, se Paulo é ou não é pintor, afirmou-se o que se segue. Aí veio 5 afirmações, tá? E nessas 5 afirmações, aqui por final, ele fala o seguinte, ó. Cadê? Vamos lá. Em relação à afirmação anterior, as afirmações 3 e 5 são falsas e as demais afirmações são verdadeiras. Então, se a 3 e 5 é falsa, você já põe um F aqui, ó, do lado das falsas, tá? E põe verdade do lado das verdadeiras, tá bom? Daí ele fala o seguinte, ó. Dessa forma, a afirmação com valor lógico verdadeiro é. Então, qual dessas afirmações aqui tem valor lógico verdadeiro? A gente precisa julgar essas sentenças. Se você der uma olhada aqui, a gente tem conectivo ou, tá? A gente tem conectivo se então, porém esse se então aqui é o conjugado com e, tá? Então tem que julgar esse conectivo e também. Aqui a gente tem outro conectivo se então, uma maldadezinha aqui, ó, conjugado com e. Temos mais um outro se então e temos mais um outro se então, tá bom? Então, como é mais fácil começar essa questão? Logicamente com ou. Por quê? Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Ó. No conectivo ou, a única forma disso aqui ser falso é se aparecer falso com falso. Isso aqui vai ser falso, tá? Se aparecer verdadeiro com verdadeiro é uma verdade. Verdadeiro com falso é uma verdade. E falso com verdadeiro, isso aqui também será uma verdade, tá bom? Cortou um pouquinho aqui, deixa eu tentar jogar a câmera mais pro lado para vocês conseguirem enxergar. Beleza. Beleza, então é isso. Então assim, ó, se apareceu ó, aqui, ó, ele quer aqui nessa frase aqui que isso aqui seja falso, então dá uma olhada aqui, pessoal. Falso com falso, ó, obrigatoriamente vai dar falso, tá vendo? Então a gente consegue concluir aqui que Célia não é cineasta, isso aqui vai ser falso, e Elisa é escultora, isso aqui é falso, porque falso com falso dá uma falsidade, tá bom? No conectivo ou. Então, se a gente sabe falar de Célia e sabe falar de Elisa, vamos dar uma olhada aqui ou nas alternativas que fala de Célia e Elisa. Aqui fala de André e Daniel, aqui fala de Célia e fala de Elisa. Então, falar que Célia é cineasta, isso é uma verdade, porque Célia não é cineasta é falsidade. Então, Célia é cineasta é uma verdade, tá bom? Elisa é escultora, isso é uma falsidade. Dá uma olhada. Conectivo E que eu falei para vocês. Ó, a regrinha do E é o seguinte. A única forma disso aqui ser verdade é se aparecer verdadeiro com verdadeiro, é verdade. Se aparecer verdadeiro com falso, é uma falsidade. Falso com verdadeiro é uma falsidade. E falso com falso, isso aqui será uma falsidade. Então, se aparecer o verdadeiro com verdadeiro... Verdadeiro com verdadeiro? Não, peraí, desculpa. Vamos voltar aqui. Se apareceu aqui, ó, verdadeiro com falso, aí você tem que olhar aqui na tabela verdade, ó. Verdadeiro com falso. Verdadeiro com falso deu uma falsidade, tá bom? Então, verdadeiro com falso dá uma falsidade. Então, casou. Então, ó, tá certinho, tá vendo? Vera Fischer é uma falsidade. Aí você tem que fazer o seguinte, ó, para você não esquecer. Então, esse aqui, ó, como apareceu verdadeiro com falso, logicamente isso aqui será falso.
tá bom? Então, essa segunda premissa que fala Célia é cineasta e Elisa é escultora é falso, beleza? Então, no sim, então, se aparecer uma falsidade na segunda, deixa eu colocar aqui o conectivo sim, então, para vocês entenderem. Tabela verdade, sim, então. Se, então. Se, então, a única forma de ser falso é se aparecer Vera Fischer, não é isso? Fabulosa. Se aparecer falso com verdadeiro, isso aqui vai ser uma verdade. Verdadeiro com verdadeiro vai ser uma verdade. E falso com falso, isso será uma verdade, tá? Então dá uma olhada. Apareceu um falso na segunda frase. E a gente quer que isso aqui seja falsa, né? A gente busca uma falsidade aqui, tá vendo? Estamos buscando uma falsidade. Então, se apareceu falso na segunda frase, obrigatoriamente isso aqui vai ter que ser a construção da Vera Fischer. O que obriga que a primeira frase seja uma verdade, tá bom? Então, isso aqui, ó, falar que Luísa é literata, isso aqui vai ser verdade, beleza? Porque verdadeiro com falso, ó, verdadeiro com falso, dá falso. Vou até mudar de cor para ficar mais intuitivo aqui para vocês, ó. Verdadeiro com falso vai dar falso, tá bom? Ó, verdadeiro com falso vai dar falso. Então, beleza. A gente conseguiu julgar isso daqui, tá? Então, vamos partir para outra. A gente já consegue falar de Luísa. Conseguimos falar de Célia, é isso? O que, que a gente consegue fazer aqui? Elisa, Célia e Luísa. Vamos ver aqui. Elisa. Ó. Elisa é escultora. Elisa? Ah, Luísa, Elisa. Confunde, tá vendo? Elisa, cadê? Elisa é escultora. Elisa é escultora é falsa. Elisa é escultora, isso aqui vai ser uma falsidade, não é isso? Então você põe uma falsidade aqui, ó. Elisa é escultora é falsa. Deixa eu só apagar isso aqui para não te confundir, ó. Pronto. Elisa é escultora é falso, tá bom? Ó. Elisa é escultora é falsa, beleza? Então, aqui a gente tem um se então, tá vendo? No se então, a gente quer que isso aqui seja uma verdade, é isso? E apareceu no se então um falso no segundo conector. Então, se aparecer um falso no segundo conector, obrigatoriamente o primeiro vai ter que ser falso, né, para poder dar uma verdade, tá bom? Então, se apareceu aqui, o Elisa Escultora é falso, então Daniel não é dançarino vai ser falso, tá bom? Então, agora a gente consegue julgar mais personagens. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para baixo. A gente consegue falar Daniel, né? Daniel não é dançarino, é falso. Vamos falar que Daniel é dançarino. Isso aqui é uma verdade. Tá bom? Não conseguimos falar ainda do Paulo. Não é isso? Mas vamos ver aqui, ó. André não é arquiteto. A gente consegue falar do André ainda? Não. Mas a gente consegue falar aqui de Célia, né? Cadê a Célia? Célia é cineasta. Ó. Célia é cineasta é uma verdade. Célia não é cineasta. Isso aqui vai ser uma falsidade. Tá? Conectivo sim, então. Apareceu um falso na segunda alternativa, ó, dá uma olhada. Sim, então. Apareceu um falso aqui, obrigatoriamente a primeira tem que ser falsa. Então, isso aqui vai ser falso, tá bom? Porque falso com falso, isso aqui dá uma verdade. Ó, falso com falso dá uma verdade. Beleza, a gente já julgou a primeira alternativa, julgamos a segunda, julgamos a terceira. E podemos julgar agora essa daqui, né? Vamos ver se a gente consegue. Ó. André não é arquiteto. A gente sabe que André é arquiteto é falso. Então, falar que André não é arquiteto, isso aqui será uma verdade. Tá bom? Isso é uma verdade. Então, se apareceu, a gente sabe que essa frase aqui, ó, tá vendo? Ela vai ser uma verdade, né? Obrigatoriamente, isso aqui tem que ser uma verdade. Apareceu verdade na primeira frase. Tá vendo? Se aparecer uma verdade na primeira frase, obrigatoriamente a segunda, ó, no sim então, dá uma olhada, ó, a gente quer que seja uma verdade. Presta atenção aqui para você ver.
Esses daqui são todos os casos que dão verdade. Então, apareceu uma verdade na primeira coluna. Obrigatoriamente, para ser verdade, vendo? A segunda tem que ser uma verdade, tá bom? Tem que ser uma verdade, porque se aparecer uma falsidade, vai tornar isso aqui falso. Então, se tem que ser uma verdade, obrigatoriamente a segunda é uma verdade. Porém, aqui, ó, cadê? Porém, aqui, vai ter que ser verdade. Dá uma olhada aqui, ó. Conectivo E. Olha o conectivo E. A gente esqueceu de julgar, né? A gente sabe que verdadeiro do conectivo E com verdadeiro, dá uma olhada aqui no E. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdade, tá? Então, isso aqui é uma verdade, ó. E eu falei para vocês que aqui apareceu uma verdade, tá vendo? Que eu até passei aqui e fui jogar só esse sem ver esse daqui. Então é isso que você tem que tomar cuidado na sua prova, né? Então se aparecer uma verdade aqui no na nossa primeira frase, o sim então obrigatoriamente para ela ser verdadeira, a segunda frase tem que ser verdade. Então falar que Paulo é pintor, obrigatoriamente isso aqui é verdade, tá bom? Vai ser verdade. Por quê? Verdadeiro com verdadeiro dá uma verdade. Bom, então agora a gente consegue ir para as alternativas. Então vamos lá. Paulo não é pintor. A gente que sabe que Paulo é pintor é verdade. Falar que Paulo não é pintor, isso é uma falsidade. Tá bom? Ou Daniel, cadê? Paulo não é pintor. Ou Daniel não é dançarino. Vamos dar uma olhada. Ou Daniel não é dançarino. Cadê o Daniel? Daniel não é dançarino é uma falsidade. Conectivo ou, pessoal. O ou, quando dá falso com falso, o que significa no conectivo ou? Falso com falso é uma falsidade. Então, beleza. Não é essa a alternativa. Luísa é literata. Cadê Luísa? Luísa é literata é verdade. Luísa é literata, isso é uma verdade. Então, André é arquiteto. Cadê? Falar de André. André é arquiteto é falso. Então, André é arquiteto é falso. Ó, deu Vera Fischer. Quando dá o Vera Fischer, isso é falso, tá? Então aqui não é. Luísa não é literata. Vamos lá. Cadê onde fala da Luísa? Elisa, Luísa. Luísa é literata é verdade. Falar que Luísa não é literata é uma falsidade. Luísa é literata é verdade. Luísa não é literata é uma falsidade. Beleza? E Paulo é pintor. A gente sabe que já deu um conectivo E, né? A gente sabe que Paulo é pintor é verdade. Porém, no E tem que ser verdadeiro com verdadeiro para isso ser verdade. Dá uma olhada aqui no E. Verdadeiro com verdadeiro é verdade. Apareceu falso com verdadeiro. Falso com verdadeiro é uma falsidade. Paulo não é pintor. A gente sabe que Paulo não é pintor é uma falsidade, porque Paulo é pintor. Então, Paulo não é pintor é uma falsidade. Opa! Então, André é arquiteto. Cadê o André? André é arquiteto. André é arquiteto é falso. Tá vendo? Então, no sim, então olhada, conectivo sim, então. Falso com falso dá verdade. Achamos a solução da nossa questão. É isso aqui. Daniel não é dançarino. Vamos dar uma olhada do Daniel. Daniel não é dançarino é falsidade. Então, beleza. Conectivo E já apareceu um falso, né? A gente sabe que já é falso. E aí você fala aqui, o Luísa é literata. Cadê? Luísa é literata, isso é uma verdade, né? Independente de ter dado verdade aqui, apareceu um falso aqui, já deixou falso. Então, o gabarito dessa questão, pessoal, é letra D. Lembrando o seguinte, se você gostou dessa resolução, não esquece de curtir o canal, né? Segue a gente para novos vídeos, isso incentiva a gente a publicar novos vídeos, a corrigir mais questões aí para vocês. É um canal novo, né, que está iniciando, tem poucos inscritos. Fico muito feliz quando eu tenho inscritos novos, tá bom? Pode deixar uma mensagem se você não concorda com a resolução, se você tem um método mais fácil. Lembrando que a gente demora um pouco mais na resolução da questão, porque eu fico ensinando passo a passo para vocês, construindo tabela verdade. Mas isso aqui na prova é um tipo de questão que você não deve passar mais que 3 minutos para fazer essa questão,
para você ter sucesso nas outras questões, tá bom? Um abraço para todos, bons estudos, continua, não desiste. Fala pessoal, beleza? Vamos fazer essa questão aqui, a última questão, né, da prova do concurso do Tribunal de Justiça. Ela fala o seguinte: a seguir estão 5 pares de afirmações. Analise cada uma desses pares de afirmações sobre os seguintes aspectos. Se formam um par de afirmações equivalentes ou se formam um par de afirmação que não são negações lógicas entre si. Se o par em questão for de 2 afirmações equivalentes, considere isso um sim. Se o par em questão for de afirmações que se comportam como negações lógicas entre si, considere isso um sim. Se o par em questão não for uma coisa nem outra, considere isso um não. O telefone está tocando, eu acho que vocês devem estar escutando aí, né? Então vamos lá. Então ele quer que a gente faça um teste, tá? A gente tem 5 afirmações lógicas, tá? Ele deu 5 afirmações. E se, um exemplo, se essa daqui, né, for igual a essa daqui, a gente tem uma equivalência. Se for diferente, a gente vai ter uma negação. E daí, se ambas forem uma equivalência, a gente vai considerar que sim. Se ambas forem uma negação, a gente vai considerar que sim. E aí, por final, a gente vai somar dessas 5 daqui, quantas são equivalências, né, ou quantas são negações. E aí a gente vem aqui nas respostas e vamos achar as afirmações. Então, vamos lá. A princípio, para a gente fazer esse tipo de questão, a gente precisa testar, tá? E para testar se é equivalência ou negação, a gente precisa conhecer a regra de equivalência e a regra de negação lógica. Analisando essa daqui, ó, ela fala, se os gatos têm 4 patas, então os gatos são quadrúpedes. Beleza, dá uma olhada aqui, ó. Se os gatos não são quadrúpedes, então os gatos não têm 4 patas. O que a gente pode entender com relação a essa questão? A gente pode entender da seguinte forma: ó. Se ela for uma negação lógica, se ela for uma equivalência, vamos começar a falar de equivalência. Se ela for uma equivalência, existem 2 fórmulas para fazer a equivalência, é isso? A primeira, a gente sabe que a fórmula da equivalência do sim, então, aqui é a comum, né? Que é o neuma, nega a primeira, é isso? Substitui o sim, então, por um ou e mantém a segunda, tá bom? E aí a segunda fórmula de equivalência que a gente tem aqui também é o nega a primeira, tá? Nega a segunda, inverte as frases, tá bom? Sendo que se a gente usar essa segunda fórmula aqui de equivalência, o sim então permanece, né? Então, beleza. Isso aqui em outros vídeos já tem explicação. Então, não tem como ser utilizando essa primeira fórmula, porque aqui ó, ela continua com sim então. Então, a gente pode tentar fazer o teste para saber se é uma equivalência lógica com essa segunda fórmula aqui, que é de negar, negar e inverter. Então, vamos lá. Se os gatos não são quadrúpedes, então os gatos não têm 4 patas. Dá uma olhada aqui, ó. Se é negar, negar, inverter, então vamos lá. Se os gatos têm 4 patas, olha só. E aqui tem se os gatos não são quadrúpedes. Significa que ele pegou essa segunda frase aqui, ó, e trouxe para o lugar da primeira. É isso? E ela pegou essa primeira frase aqui, ó, e trouxe para o local da segunda. Então, vamos lá, vai ficar, ó, se os gatos são quadrúpedes, eles negou. Se os gatos não são quadrúpedes, permaneceu. Então, daí ele pegou essa primeira frase aqui, ó, e trouxe para o local da segunda, negando. Então, os gatos não têm 4 patas. Opa, essa daqui bateu. Então, isso aqui é uma equivalência lógica, né? Se bateu, esse aqui é um sim, tá bom? Vamos testar a segunda. Então, a gente já tem uma afirmativa com sim. Agora, vem aqui. O cão é amigo fiel. E o cão não abandona seu dono. Aí vem aqui, ó. O cão não é amigo fiel, tá? E o cão abandona seu dono. Essa daqui, ó, de cara, você já consegue descartar uma negação lógica, porque a gente sabe que a negação lógica do E
é um ou, não é isso? Tinha que substituir o e por um ou. Só que então ele colocou aqui, ele colocou um e, não é isso? Tinha que trocar o e por um ou. E ele permaneceu no ou, tá? Equivalência lógica também você descarta, né? Não tem como ser equivalência lógica, porque a equivalência lógica do e, né? A gente só apenas tem que inverter, entendeu? Então isso aqui não é. Então essa daqui não, tá? Essa aqui é não. Beleza? Então a gente tem uma por enquanto. Agora vamos testar essa outra daqui, ó. Se o chão está molhado, então é perigoso andar por ele. É com sim, então. Então, como que seria a equivalência lógica disso daqui? A gente teria que usar essas fórmulas daqui, ó. Do sim, então, tá vendo? Então, ele colocou aqui, ó, o chão não está molhado ou, tá vendo? Dessas fórmulas aqui, o que tem o ou é a primeira fórmula, tá vendo? Então, vamos testar com a primeira fórmula. Como é que fica essa frase aqui, ó? Tem que negar a primeira, tá? Substituir o sim, então, por um ou e manter a segunda frase. Então, se a gente nega a primeira, dá uma olhada. Se o chão está molhado, isso, então é perigoso andar por ele. Vai ficar o chão não está molhado, perfeito? Ó, o chão não está molhado. A gente está negando essa primeira frase. Ou, ó, colocamos o ou e iremos manter a segunda frase. Quando eu falo manter, é não fazer nenhum tipo de alteração. Ou é perigoso andar por ele. Pô, bateu também, tá vendo? Então, essa daqui é uma equivalência lógica, tá? Igual essa daqui, equivalência lógica. Então, a gente tem mais um sim, tá? Então, temos dois sim. Vamos agora para a quarta. Karina chegou cedo e foi embora tarde. Aí ficou aqui, ó. Karina não chegou cedo ou não foi embora tarde. Essa daqui a gente tem claramente, ó, uma negação do e. Por quê? A negação do e, a gente tem que pegar, temos que negar a primeira frase, não é isso? Substituir o e por um ou e temos que negar a segunda frase, tá? Negamos a primeira, substituímos o e por um ou e negamos a segunda. Então aqui, ó, Karina chegou cedo, beleza. A negação é Karina não chegou cedo, pô, bateu. Ou tiramos o e e colocamos um ou, tá vendo? Um ou. E agora vamos negar a segunda. Ou foi embora tarde, vai ficar não foi embora tarde. Pô, bateu. Isso aqui é mais uma, tá? Essa aqui é uma negação, tá? Então aqui a gente tem uma equivalência. Vou colocar aqui para vocês. Equivalência, tá? E aqui a gente tem uma negação. Beleza? Equivalência, equivalência e negação. Agora temos três, não é isso? Agora vamos para a última. Eu vou mover aqui o PDF e isso aqui não acompanha, né? A tela não acompanha o PDF, tá? Mas vamos fazer aqui. Então, a gente sabe que temos três, tá? E a quinta, vamos fazer a quinta aqui, ó. Eu vou apagar aqui, a gente já sabe que tem três, tá? Vou apagar isso aqui para não confundir. A gente sabe que já temos três que satisfazem a condição do sim ou não, né? Aí vem aqui, ó. Eu acho que essa daqui foi a que todo mundo teve dúvida, né? Que é uma construção diferenciada. A gente não vê muito essa construção, mas ela é fácil, ó. Thomas é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquetebol. Agora leia essa daqui, ó. Thomas é hábil ao jogar tênis e Thomas é hábil ao jogar basquetebol. Essa daqui, pessoal, é uma equivalência lógica, tá? Falar que Thomas é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquetebol é a mesma coisa que falar que Thomas é hábil ao jogar tênis e também hábil a jogar basquetebol. Ou seja, essas duas frases daqui têm a mesma tabela verdade. Então, assim, só que aqui você tem que ficar ligado no seguinte, ó, no português. A gente que estuda para concurso, a gente vai estudar a questão de pontuação, né? E na pontuação, o que acontece na pontuação? Aqui, na verdade, ele teve uma supressão, né, de uma palavra repetida. Então, vamos lá. Vamos interpretar como se isso aqui fosse o português, né? Thomas é hábil ao jogar tênis.
e ao jogar basquetebol. Ao jogar basquetebol, ele é o quê? Ele é hábil. Então, ele é hábil ao jogar. Então, aqui, o que que eu fiz? Ó, dá uma olhada. Ó. Thomas é hábil a jogar tênis. Ó, e isso aqui ó, tá suprimido na frase de cima, tá vendo? Teve uma supressão, na verdade, para não ter uma repetição. Então, se você ver aqui, ó, Thomas é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquetebol. Tá vendo? Ficou igual a frase de cima. Só que aqui, eu coloquei isso aqui e não mudou a ideia em nada. Porque aqui, na verdade, entenda que aqui, por exemplo, na regra de vírgula, de supressão de ideias, aqui a gente suprimiu um termo repetido para não ficar repetitivo. Então, se eu falasse Thomas é hábil a jogar tênis e Thomas é hábil ao jogar basquetebol, é a mesma coisa daqui, ó. Thomas é hábil a jogar tênis e Thomas é hábil a jogar basquetebol. Então, sim, isso aqui também é uma equivalência, tá? Então, fica ligado nesse tipo de construção aqui, porque a VUNESP, nas próximas provas, ela vai colocar construções como essa, tá? E é importante você ter a ideia da supressão, né, de palavras repetidas no português, meio que conjugou aqui o raciocínio lógico com o português, tá bom? Então, o gabarito da nossa questão, dessa questão aqui, é gabarito letra B. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram aí da resolução da questão, não esquece de seguir o canal, não esquece de curtir a gente para novos vídeos como esse, né? Deixa um joinha aí, um comentário, responda os comentários. Eu gosto de comentários, né? Principalmente aqueles comentários que para melhoria, né? Se você tem uma sugestão, uma crítica a falar com relação a essas resoluções, pode deixar aí embaixo, né? Mas sempre trazendo o feedback, né? O que que a gente pode melhorar, que daí a gente nos próximos vídeos a gente melhora, porque não adianta você criticar sem trazer uma solução, né? Então, assim, crítica é bom, eu adoro crítica, mas desde que você traga uma solução, né? Algo assim a mais a acrescentar, isso é muito válido, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus, bons estudos, não desista, o raciocínio lógico não é difícil. Eu não gostava dessa matéria, mas depois que eu comecei a estudar e fazer muita questão, hoje eu passei a amar, tá? Um abraço para vocês, vamos para cima.